Bom dia, um bom domingo para você que está aí sintonizado nessa live. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a você, a sua casa, a sua família. Nesse domingo pela manhã, nós vamos aqui estudar mais um pouco sobre essa revista maravilhosa, Transformando Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Espero que você adentre essa live, compartilhe, convide teu irmão, teu amigo, para que nesta manhã de domingo nós possamos aqui desfrutar um pouco dessa lição maravilhosa que estudaremos hoje. É uma lição que vai falar a respeito de Davi, uma das histórias mais conhecidas que nós temos aí da Bíblia. Davi lutando contra o gigante Golias, enfrentando a sua adversidade, enfrentando um gigante na sua vida e vencendo. Então, a paz do Senhor para os irmãos que estão chegando, irmãos que estão sintonizando. Nós vamos aqui iniciar fazendo uma oração para que Deus venha nos abençoar nesse momento. Meu Deus e Pai, querido e amado, nós elevamos as nossas vozes ao Teu trono nesta manhã. Que o Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia, faça-se presente em nosso meio. Visite cada pessoa, cada lar aqui representado, Pai. Que o Senhor possa trazer para nós, nesta manhã de domingo, uma palavra de instrução, uma palavra de ensino, de orientação, de ânimo, Pai. Para que a gente possa enfrentar as crises, as adversidades que vêm contra as nossas vidas, os gigantes que aparecem em nossa frente, com ousadia, com fé e com temor no Senhor, sabendo que o Senhor peleja por nós, Pai. Abençoa estes momentos, dai-nos inspiração, sabedoria e graça, para que possamos conduzir esta lição conforme a Tua vontade. E que cada um dos ouvintes possa, Pai, ter seu entendimento aberto, ampliado, e possam nessa manhã se satisfazer com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Maravilha, meus queridos. Essa live é uma live da Assembleia de Deus Madureira, do pastor presidente, pastor Roberto Arruda, da pastora Vera Arruda. E nós estamos aqui nesse espaço, graças à oportunidade que eles nos dão, e de falar um pouco do amor de Deus, falar um pouco sobre essa lição maravilhosa que nós estamos estudando, né? Todos os domingos de manhã, desde que se iniciou a pandemia, nós tínhamos ali na igreja sede as nossas aulas, participavam das nossas aulas, nós éramos em 3 professores, eu, pastor Israel, pastor Jefferson, e agora com essa pandemia adotamos esse modelo de aula online, todo domingo pela manhã. Nesse sentido, eu tenho feito essas aulas todas e tem sido muito bom, principalmente para mim, porque cada vez que eu preciso estudar aqui para passar para vocês, eu aprendo demais, que a palavra de Deus ela vai nos ensinando. Você pode ler um texto uma vez, 2 vezes, na 10ª vez ainda tem coisa para você extrair dele. Então isso é o diferencial da Bíblia, da palavra de Deus. Ela é fonte inesgotável de conhecimento, de instrução. Então, nesta manhã, vamos lá para a nossa lição, ver as coisas que Deus tem para falar conosco aqui. O tema da lição hoje é Enfrentando Gigantes, Conquistando Vitórias. O tema é forte, hein? Enfrentando gigantes e conquistando vitórias. O texto áureo está baseado no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Meu querido, se você puder depois ler esse capítulo inteiro, você vai ver a história aí da guerra entre os israelitas e os filisteus. Se você começar no capítulo 16, você já vai ver o chamado de Davi sendo ungido por Samuel perante os seus irmãos, aquela história maravilhosa que todos os irmãos mais velhos, considerados os maiores, por conta da sua idade, da sua primogenitura, eles não viam em Davi nenhum mérito para ele ser ungido rei. Aliás, quando se reúne à mesa de Jessé,
Davi fica lá pastoreando as ovelhas, porque Davi certamente não seria escolhido numa reunião daquela, tinha tantos outros filhos. A Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos homens, né? E Davi destes era o menor, no sentido de idade, né? E de posição social e hierárquica entre eles também. E aí naquela escolha, os irmãos mais velhos já faziam parte do exército de Saul, tinham suas honrarias e tudo mais, mas aí Deus não escolhe nenhum deles. Deus fala para Samuel, não está aqui a pessoa que eu vou ungir rei, não. E aí Samuel pergunta para Jessé, mas não está faltando ninguém? Aí ele diz, não, tem um menor, tem um menino que está lá pastoreando as ovelhas. Irmãos, se você soubesse as experiências que Davi tinha com Deus na solidão do pastoreio das ovelhas, lá no campo sozinho, sem estar na mídia, sem estar nos holofotes, Davi tinha muita intimidade com Deus. E aí quando Davi se achega à mesa, Samuel então derrama o azeite sobre ele, porque Deus fala para Samuel, este é este o menino. Enquanto os outros irmãos de Davi estavam ali buscando as honrarias, ali no exército de Saul, fazendo ali as coisas materiais, terrenas, Davi estava aumentando e ampliando a sua intimidade com Deus lá no campo, na solidão. Então, às vezes, a gente olha segundo a ótica humana e a gente faz as nossas interpretações, né? A posição de fulano dá a ele essa característica, dá a ele essa graça, dá a ele essa... Na verdade, não é por título, não é por posição hierárquica terrena, não, irmãos. Quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, a pessoa pode estar no anonimato. Não importa qual posição ela esteja, não importa filho de quem ela seja. Quando Deus quer usar alguém, Ele pega do meio do nada e levanta lá em cima. Porque é assim que Deus trabalha, é diferente do que a gente trabalha. Deus tem uma forma toda peculiar de trabalhar, que às vezes nos confunde. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha de uma forma ímpar. E assim Deus fez na vida de Davi. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam ele grandemente. Esse é o texto áureo. E a verdade aplicada, ou seja, o que nós podemos extrair dessa lição como uma verdade para aplicarmos em nossa vida? Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Então, às vezes o pensamento que algumas pessoas têm de que, olha, não, eu vou sair da igreja porque está muito pesado para mim, olha, eu não tenho mais força para servir a Deus, eu vou buscar outras alternativas. Irmãos, permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. Não confie nos teus conhecimentos plenamente, não confie somente na tua autossuficiência, no teu conhecimento, nas tuas habilidades, nas tuas competências. Elas às vezes vão te enganar, às vezes elas não vão ser suficientes para vencer determinadas lutas. Então, somente Cristo pode te conduzir a uma vitória plena. Os objetivos da lição nesta manhã: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Irmãos, olha isso. Não é às vezes, não é de vez em quando. É Deus sempre nos socorre na hora da crise. Sempre. No momento em que você acredita que tudo acabou, que não tem mais alternativa, você pode ter certeza, tem um Deus no céu olhando para você. Tem um Deus no céu contemplando a tua dificuldade. Tem um Deus no céu assistindo às tuas limitações, vendo que você está indo para lá e para cá e não tem mais alternativa. Daí você tem que fazer igual o salmista no Salmo 121. Você olhou para um lado, tem monte, olhou para o outro lado, tem monte. Não tem alternativa. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Daí você olha para cima. Sempre vai ter socorro da parte de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Explicar que os nossos inimigos não são maiores que Deus. Qual problema que você tem que é maior do que o teu Deus? Qual dificuldade que vem na sua vida que é maior do que o teu Deus? Nenhuma.
Deus é maior do que todos os problemas, maior do que todas as dificuldades, então não há o que temer, não há por que se assustar, não tem por que se espantar. Deus é maior do que qualquer problema, do que qualquer adversidade que venha sobre a sua vida. E mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Então essa lição vai nos trazer aqui um panorama muito interessante sobre a história aí de Davi enfrentando Golias e trazendo para a nossa realidade de hoje também, já que nós também temos um gigante a enfrentar aí, temos uma pandemia, né? Isso a nível geral da população, mas na individualidade eu tenho certeza que cada um de nós tem ali os seus gigantes, as suas dificuldades, os seus temores, as suas incertezas, né? E tudo isso nós vamos aprender que em Cristo nós podemos vencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não tenha dúvida disso. Se você estiver alicerçado na rocha que é Cristo, você vai vencer. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, você vai vencer. O texto de referência diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Estava falando aí de Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Disse mais Davi: olha, o Senhor me livrou da mão do leão, o Senhor me livrou da mão do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então nós extraímos aqui alguns versículos do capítulo de número 17 de 1 Samuel. Essa história maravilhosa aqui que nós relatamos. Nós introduzimos aqui essa lição, depois eu vou passar aqui um panorama desse cenário, um pouquinho mais detalhado. A análise desenvolvida focará a vitória de Davi sobre o gigante, Golias. Nós vamos caminhar nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para nos enviar o livramento e o seu nome, o nome do Senhor, ser glorificado. Na nossa vida, irmãos, aqui o tópico primeiro vai nos trazer aqui uma instrução, ou vai nos direcionar aqui a um tema muito interessante: crises que surgem como gigantes. Quantas dificuldades às vezes acontecem em nossas vidas que a gente não consegue mensurar o tamanho delas, a gente só sabe que elas são grandes demais para nós. A gente faz um comparativo com aquilo que a gente consegue vencer, com aquilo que a gente consegue alcançar, com aquilo que a gente consegue superar. E aí a gente olha para determinadas crises e diz: não, isso aqui eu não posso vencer. Não, isso aqui eu não posso passar sozinho. Isso aqui eu não vou conseguir. Em algum momento da minha vida isso já aconteceu, e eu tenho certeza que em algum momento da sua vida isso daí também aconteceu. Essa dificuldade é muito grande para mim. Eu não posso superá-la sozinho. E nesse cenário que estava acontecendo ali, numa guerra, os filisteus, eles chegaram para guerrear contra os israelitas, e o povo estava no monte de um lado, o povo de Israel no monte do outro, e tinha um vale entre eles. E naquela época, naquele período em que eles viveram, 1000 anos antes de Cristo, havia uma cultura muito diferente do que existe hoje, não é verdade? Lá os homens eram mais violentos, né? Mais sanguinários, e era aparentemente mais natural para aquele cenário, para que eles viviam, né? Os reis eram sanguinários, era um cenário todo diferente, que se a gente trouxesse para a realidade de hoje, a gente ia ficar abismado de ver como aqueles homens tinham facilidade em um matar o outro, né? Mas fazia parte daquele período da sociedade. E houve essa guerra.
E existiam formas de se lutar. Um exército poderia lutar contra o outro exército, ganharia o exército mais forte. Mas também tinha uma outra alternativa, porque ambos existia uma questão moral e de honra entre um e o outro exército. Então, o exército dos filisteus levanta um guerreiro. Esse guerreiro tinha praticamente 3 metros de altura, era um homem experimentado na guerra, era um vencedor, era um homem que todos temiam, chamava-se Golias. Ele era da cidade de Gate, e ele era tão forte, tão grande, que tinha para carregar o escudo dele. Quando ele ia para a batalha, ia um outro homem segurando o escudo dele, levando o escudo dele na frente. Então, diante desse gigante, deste homem preparado para a guerra, houve uma provocação ao exército de Israel. Esse homem desceu lá no vale e fez uma afronta, né, ao exército de Israel. Olha, vocês são tantos, o desafio que nós fazemos aqui hoje é que vocês nos enviem um homem. Desça um homem, o maior valente que vocês tiverem aí, o homem mais corajoso, o melhor soldado que vocês tenham, o homem mais preparado para a batalha. Desça aqui no vale e venha lutar comigo, homem contra homem, um contra um. Ao invés da gente ficar aí e matar todos os exércitos, vamos lutar um contra um. Se o homem me vencer, nós vamos ser servos seus. Agora, se eu vencer ele, vocês vão nos servir. Este era o desafio de Golias, dos filisteus para o exército de Israel. Lá no exército de Israel, estavam participando lá os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab, Samar. Todos eles estavam ali juntos dos exércitos de Saul, que era o rei de Israel naquele período. Todos estavam ali assistindo às afrontas daquele filisteu e temendo, porque nenhum deles, e nem mesmo Saul, que era um rei experimentado na batalha, um homem que quando Deus o escolheu, ele tinha dos seus ombros para cima, ele se sobressaía perante os israelitas, era um homem forte, valente, e naquela época não se escolhia os reis pela intelectualidade, não era por nada, se escolhia os reis pela sua força na batalha, pelo quanto eles eram guerreiros, pela quantidade de homens que eles tinham matado. Então quem reinava sobre o povo normalmente trazia um histórico de conquistas militares. E Saul tinha todas essas características, mas Saul não ousou descer a batalha contra este filisteu. Saul, nesse momento, ele tinha sido ungido por Deus a pedido do povo de Israel. Saul nesse momento já era um homem atormentado por espíritos malignos. Antes desta afronta acontecer entre o povo de Israel e os filisteus, Saul precisou que os seus servos buscassem alguém que pudesse tocar uma harpa, tocar uma música, para aliviá-lo da sua tensão, da sua depressão, dos espíritos malignos que vinham atormentar. Então, quando seus servos levaram a Saul essa possibilidade de trazer alguém que tocasse música para eles, eles disseram: tem um filho de Jessé, o belemita, lá de Belém. Esse menino, ele é inteligente, esse menino é ágil, esse menino ele é sisudo de palavras, mas esse menino é gentil no aspecto. Vamos trazer ele. Então, antes dessa guerra, Saul já tinha conhecido Davi. Davi ia todos os dias lá, quando Saul estava atormentado, tocava harpa, lá no palácio. Davi, que vivia a maior parte da sua vida pastoreando as ovelhas de Jessé, que no meio do seu pastoreio, num almoço que teve na casa de seu pai, foi ungido rei pelo profeta Samuel. Esse mesmo Davi agora estava frequentando o palácio real, o palácio onde o rei Saul estava atormentado. Então, quando Saul estava atormentado, Davi ia lá e tocava a sua harpa. Nesse relacionamento que Davi teve dentro do palácio real, Davi fez uma amizade muito grande com o filho de Saul, Jonatas. Então Davi transitava entre o campo, as ovelhas e o palácio real. E daí Deus ia formando o caráter de Davi. Deus ia preparando este jovem Davi, que já tinha suas experiências
lá no campo. As experiências de Davi eram experiências que ele conquistou no anonimato do pastoreio no campo, lá sozinho, né? Com a lua, com as estrelas, com o sol, testemunhando as batalhas que ele enfrentou no anonimato do campo. Então esse Davi agora recebe um pedido de seu pai Jessé para que levasse alguns alimentos, queijo, para os soldados que estavam lá na guerra dos israelitas contra os filisteus. Davi então se prepara, organiza tudo o que ele tinha para ir para essa empreitada de levar esse alimento. E quando Davi chega lá no campo de batalha, Davi deixa lá, distribui o que ele tinha que distribuir, ele chega e ele começa a perceber que o pessoal estava meio assustado. E bem na hora que Davi chega lá, desce Golias lá no vale e começa a afrontar os soldados de Israel. Começa a falar. E Davi era um jovem corajoso. Davi tinha experiências que ninguém sabia que ele tinha. Davi tinha um histórico que ninguém sabia que ele tinha. Irmãos, quantas das vezes as pessoas olham para você e não dão nenhum tipo de valor para você, mas não sabem as batalhas que você já enfrentou no anonimato, não sabem as lutas que você já lutou e venceu em nome do Senhor, em meio ao anonimato, porque você carrega testemunhos de vitória, você carrega testemunhos de conquistas. E uma pessoa como você, que tem esses testemunhos, que tem essas histórias, não deve temer a um problema maior que vem na sua frente, não. Você deve ser igual Davi. Quando Davi viu que aquele filisteu estava afrontando os exércitos de Israel, Davi não olhou somente para o filisteu como um problema a ser enfrentado, como uma dificuldade a ser vencida. Davi se lembrou lá do campo, quando ele estava sozinho, e da intimidade que ele sempre teve com Deus. Enquanto ele entoava os seus louvores a Deus, e ali ele escrevia os seus salmos, né, de louvor a Deus, e ele salmodiava com a sua harpa. A intimidade que ele tinha com Deus deu para Davi coragem, deu para Davi ousadia. Então, numa determinada feita, Davi estava cuidando das ovelhas e apareceu um leão, e Davi foi lá sem nenhuma outra ferramenta. Davi venceu e matou o leão para livrar as ovelhas de seu pai. Davi agora tinha uma experiência de que ele tinha vencido um animal terrível, sem muitas alternativas na mão, mas porque ele foi com ousadia e porque ele tinha propósito. Qual que era o propósito de Davi? Defender as ovelhas. Não era mostrar sua força, não era mostrar suas habilidades. O propósito de Davi era defender as ovelhas. Aí de repente aparece um urso, Davi vai lá e mata o urso também. Esse histórico ninguém sabia. Quando Davi chega lá no meio daquele acampamento de israelitas, e eles apavorados porque o filisteu estava os afrontando, Davi pergunta: olha, mas o que está acontecendo? E alguém diz: esse é Golias de Gate, o filisteu que tem nos afrontado, é um homem guerreiro, tem quase 3 metros. O rei Saul falou que qualquer um dos soldados daqui que quiser descer contra ele, o rei vai o abençoar, vai dar muitas coisas para ele, vai isentar ele e a sua família de todo tipo de imposto real, vai dar sua filha para casamento. Davi falou: o quê? Repete para mim de novo o que o rei disse. E aí eles repetiram de novo. E nesse momento chega o irmão de Davi, o mais velho, Abinadab. Falou: ei Davi, o que você está fazendo aqui? Eu estou achando que você está querendo se exaltar aqui já nesse meio. Davi não dá ouvido para ele, fala: não falei nada, não disse nada. Mas aí Davi diz para o povo: não, eu vou lá, eu vou vencer, em nome do Senhor, eu vou descer contra esse filisteu. Quem é este? O que estava no coração de Davi não era uma luta, Davi não se conformava em ver um filisteu afrontando o exército de Deus, do Deus vivo, o povo escolhido por Deus. Davi não se conformava em ver o povo escolhido por Deus ser afrontado. Aí ele falou: quem é este incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Então Davi volta lá com Saul. O povo diz: olha, tem um aí que vai lutar. Davi volta lá, Saul falou: mas você é moço, você ainda é menino. Golias é um guerreiro preparado, Golias tem todas as habilidades da guerra. Como que você vai
Davi falou aí Davi contou seu testemunho. Davi falou para Saul: olha, eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai e apareceu um leão. O leão veio para matar as ovelhas. Eu não deixei, eu matei o leão. Agarrei o leão, matei ele. Aí no outro dia, Saul, veio um urso. Eu matei o urso também. Ué, se eu matei o leão e matei o urso, você acha que eu não vou matar um homem desse daí? Não importa o tamanho dele não. E aí Saul falou: não, tá bom, então você vai. Só que Saul, olhando para Davi, falou: esse daí não vai ter chance nenhuma. Esse daí não vai vencer jamais. Você já viu quando as pessoas olham assim? Falam: não, isso aí não tem expectativa para você não. Não tem futuro para você não. Nessa guerra aí, já está perdida. O olhar de Saul foi praticamente esse. Aí Saul falou: não, peraí, deixa pelo menos eu te equipar aqui. Deixa pelo menos eu ajustar um cenário aqui para que você vai mais ou menos preparado. Daí Saul pega as vestes de guerra que ele tinha, veste em Davi, pega o capacete, veste em Davi. Davi tenta andar com aquele trem todo. Davi fala: não consigo nem me movimentar. Davi tinha como sua característica a agilidade, a velocidade, né? Davi era um rapaz ágil. E aí ele falou: não, com esse armamento aqui eu vou perder a guerra. Não, deixa eu ficar do jeito que eu estou. É meu cajado na mão, sou pastor de ovelha, quero deixar aqui meu estilingue, né, minha funda, quero deixar aqui as minhas ferramentas que eu estou acostumado a usar lá no campo. E aí Davi vai então, ele vai até no riacho, irmãos. Nós vamos detalhar essa história depois no transcorrer da lição. Davi vai no riacho que representa o Espírito Santo. E aí nesse riacho ele não mergulha não, ele se curva na frente do riacho. Ou seja, representa, isso tipifica o cristão quando vai se preparar para uma batalha, e ele se dobra na presença de Deus, do Espírito Santo, e ele separa ali 5 pedrinhas. É o exemplo de nós orando, buscando a Deus ali, para ir para uma batalha. E aí Davi coloca na sua funda, e Davi vai para a peleja. E a história é fantástica, vocês sabem, que com um tiro de uma pedra, Davi matou o gigante. Deitou o gigante no chão, foi lá, pegou a espada dele e cortou a cabeça dele. Então essa história maravilhosa vai nos trazer lições fantásticas nesta manhã. Vamos começar aqui. O que devemos ter em mente é que Deus usa esses gigantes para lapidar o caráter dos seus servos. Tópico 1.1. Conheça o Deus que você serve. O povo de Israel estava sendo desdenhado pelos filisteus. O trunfo era esse gigante que eu acabei de falar. Ninguém ousava enfrentá-lo. Davi levava consigo somente uma funda, um alforje e 5 pedras. 5 seixos, aquelas pedras lisas que tem na beira do riacho. Podemos constatar que no coração do menino pastor ardia uma inabalável confiança no Deus de Israel. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não tinha, dos olhos humanos, nenhuma chance para Davi. Sob aspecto humano não tinha chance. Mas Davi, ele ia, irmãos, numa certeza, numa confiança que não estava nele. A confiança de Davi não estava em si próprio, não estava somente na sua habilidade de lançar a pedra com a funda, não. A certeza de Davi não estava somente nos seus atributos, não. A confiança maior de Davi estava no Deus que estava sendo afrontado pelo filisteu. Davi estava ali inconformado, não. Deus não vai permitir que eu perca essa batalha. Deus não vai permitir que eu venha a perder para esse gigante, não. Deus vai me dar vitória, porque quem está sendo afrontado é o nome dele. Então eu vou lá para defender o nome de Deus. Eu não vou lá para defender a minha honra, não vou lá para defender minha reputação, não vou lá para mostrar minhas habilidades, não é isso que eu quero fazer. Eu vou lá para defender o nome do Deus que está sendo afrontado. Era isso que estava no coração de Davi, e é isso que fez a diferença nessa batalha, o propósito. Davi teve um propósito genuíno para ir para uma guerra. Se você tem um gigante para enfrentar, se você tem uma dificuldade para enfrentar, primeiro você tem que ter um propósito para vencer. E esse propósito não pode ser, do ponto de vista espiritual, a tua exaltação.
Você pode ser exaltado depois que você vencê-lo, mas o propósito tem que ser a exaltação do nome de Deus. Se você vai para uma peleja em que você vai para honrar o nome de Deus, em que você vai para que o nome de Deus seja exaltado, você pode ter certeza que jamais você vai perder. Jamais você vai perder. E Davi entra agora nessa batalha, nesta forma. Todos os israelitas olhavam para o gigante e nem se deram conta de que estava chegando no meio daquele arraial o menino que ia matar o gigante. Ninguém acreditou em Davi naquele momento. Ao chegar ao vale de Elá e deparar-se com aquela cena aterrorizante, Davi resolve dar um passo a mais na sua vida. Enfrentar Golias em nome do Senhor. Davi, na verdade, a gente não sabe como que surgiu essa coragem no coração de Davi. Mas uma coisa é certa: a unção nos leva a fazer coisas que jamais seríamos capazes de fazer ou de raciocinar antes de fazê-la. Golias tinha tudo que geralmente impressiona e intimida, mas Davi revela que a aparência não significa nada quando vemos Deus como o maior de todos. Então os israelitas olhavam e viam Golias. Davi olhava e via que tinha um Deus que é Senhor dos exércitos que ia por ele. Davi não conseguia ver tão grande o tamanho de Golias, porque Davi via o tamanho do Deus que estava com ele. Então essa era a diferença, era a ótica de Davi frente aos outros israelitas. Eram as experiências passadas, era a fé que foi construída com o tempo lá no campo. Tudo isso levou Davi a ter uma convicção: eu vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Tópico 1.2. Davi sabia quem era seu Deus. Conhecia de perto a fidelidade do Senhor. Além das frágeis armas que ele carregava, ele tinha experiências passadas. Ele não desprendeu-se da fé e manteve-se na dependência do Senhor. Davi, olha que interessante, é aí que está a humildade e o reconhecimento de quem vence e sabe que não está nas suas próprias forças a vitória. Eu poderia, irmãos, contar testemunho da minha vida e dizer assim que eu sou uma pessoa extremamente abençoada e que as bênçãos que estão vindo sobre a minha vida nos dias de hoje não são por méritos meus. Porque quando eu achei que eu tivesse mérito em algum momento da minha vida, que eu achei que eu tivesse competência, Deus permitiu que eu perdesse tudo que eu tinha para mostrar que a competência e o mérito não era meu. Que apesar de algumas habilidades, alguns dotes que eu acreditava ter, eles não eram suficientes para me dar vitória na minha vida. E aí de repente, do nada, Deus mudou minha vida de ponta cabeça, começou a me dar as coisas sem eu entender de onde estava vindo, de uma forma que eu não achava que merecesse e não acho que mereço. Tudo que o Senhor tem me dado, e eu tenho visto que a mão de Deus tem me dado. Então eu não imputo ao meu potencial, a minha capacidade, as coisas que eu tenho recebido por parte de Deus, mas eu imputo mesmo a uma graça da parte de Deus em me dar as coisas que Ele tem me dado. Que eu não me vejo digno de ter tudo que eu tenho, de estar recebendo as coisas que eu tenho recebido da parte de Deus, e sou muito grato a Deus por isso. E é isso que aconteceu com Davi. Davi não imputava nas suas habilidades as vitórias que ele teve sobre o leão e sobre o urso, não. Davi dizia que ele tinha vencido porque o Senhor esteve com ele, porque o Senhor o abençoou, porque o Senhor deu vitória a ele, porque o Senhor ajudou, porque o Senhor o livrou as ovelhas do seu pai, através da vida dele, matando o leão e o urso. Então Davi sabia reconhecer que quem dava a ele, ou se existia algum diferencial na vida dele, esse diferencial era Deus. Esse diferencial era a presença de Deus. Se existe algum diferencial em nossa vida, irmãos, que pode nos fazer vencer as crises que enfrentamos, superar esse momento de pandemia, superar esse momento de temor, de medo que está sobrevindo sobre a face da terra, se existe alguma coisa, irmãos, que pode fazer nos vencer um gigante como esse, é somente a presença do Senhor. Então vamos fazer como Davi, vamos nos curvar diante do riacho que representa o Espírito Santo, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar e buscar ao Deus vivo, ao Deus do céu, ao Deus que tem controle sobre todas as coisas, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos buscar nele a solução para os problemas que são maiores do que nós.
Vamos colocar nas mãos dele, porque se na nossa mão nós não temos capacidade de vencê-lo, existe uma mão poderosa que sustenta o universo na palma de suas mãos. Você acha que uma mão desse tamanho, um Deus com esse poder, um Deus criador de todas as coisas, não é capaz de superar? Irmãos, Deus vai dar vitória para nós em todos esses cenários. Deus vai nos fazer mais do que vencedores, e nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então a nossa confiança não está pautada, e nós não devemos ter medo das coisas deste mundo. Não. É fé acima da circunstância. É acima da circunstância. É assim que nós devemos pautar a nossa vida. É assim que nós devemos nos conduzir, acima das circunstâncias. Davi sabia quem era o seu Deus. A fé de Davi foi inabalável e fez com que ele enfrentasse inúmeros desafios na sua vida. Por quê? Porque ele tinha fé. Paulo escreve que a fé produz a paciência, a experiência, a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência a esperança. Então, quando nós temos alguma dificuldade, ou uma crise, ou um grande problema para enfrentar, isso é uma tribulação. A tribulação produz a paciência, porque você não vence ela simplesmente com um estalar de dedo, não. Você precisa buscar Deus, Deus precisa entrar com providência, e no tempo de Deus, Deus dá vitória. E aí a tribulação produz a paciência, porque você precisa esperar o momento certo para você vencer. A paciência produz a experiência. Depois que você venceu uma vez, você sabe que é possível vencer em nome do Senhor. E aí você vai se tornando um cristão mais robusto, mais vitorioso. Você traz histórias e testemunhos de vitória. Então a tribulação produz a paciência produz a experiência, e essa experiência passada produz a esperança. O que é a esperança? É a fé, é a certeza de que você vai vencer. Esperar com confiança, isso é esperança. Você vai esperar que você vai vencer a dificuldade, com confiança no Senhor, porque realmente você vai vencer em nome do Senhor. Coisa maravilhosa. A fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus, a fim de resolver as crises no presente. Lembra-se de quem é o teu Deus. Lembra-se das coisas que Deus já fez na sua vida. Lembra-se das vitórias. Pare em algum momento da sua vida e, ao invés de olhar para o problema, comece a se lembrar de quantas coisas que Deus já fez na sua vida. E aí você vai criar coragem. Quando você se lembrar das vitórias que você já venceu em nome do Senhor, você vai criar coragem para você vencer mais esta. Deus não decepciona aqueles que nele confiam. Saul era um exímio soldado, acostumado com as batalhas. Ele tenta vestir Davi com a sua armadura, com o seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, ele não teve sucesso. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre sua vida. Mas o Senhor estava com ele. Em diversas batalhas e nos muitos enfrentamentos, o Senhor viu que Davi depositava sua confiança em quem, irmãos? Davi depositava sua confiança em Deus. Deus se agrada dos que se aproximam dele com fé e recompensa os que o buscam. Depois você lê lá em Hebreus 11:6. Olha que interessante. Aqui o comentarista vai fazer aqui um comentário sobre Davi. Davi apresenta a Saul um currículo obtido na solidão. Vitórias que surgem em lugares que ninguém, a não ser o Senhor, poderia contemplá-las. A Bíblia nos diz que puseram em Davi as vestes de guerra de Saul, mas o tamanho e o peso lhe impediam de caminhar. Davi então retira aquelas vestes, lança a mão da maior arma que ele tinha, uma funda. É praticamente igual um estilingue, irmãos. Você girava ela, colocava uma pedrinha nela, girava, e os destros daquela época, as pessoas que viviam principalmente no campo, tinham uma habilidade, uma destreza para usar esse tipo de ferramenta, de arma, vamos dizer assim, né? Uma arma simples, e eles não erravam não, irmãos. E eu fico imaginando Davi lá no campo. Davi, enquanto estava pastoreando as ovelhas, num momento de tranquilidade, enquanto ele não estava ali tocando sua harpa, Davi estava fazendo o quê, irmão? Treinando. Eu acho que Davi ia lá, colocava um objeto lá na frente com a sua funda, ó. Sabe que o campo e o anonimato, eles servem para nós treinarmos, para nós nos prepararmos. Se Davi não tivesse treinado a sua destreza lá no campo, jamais ele acertaria o gigante.
Então, às vezes as pessoas querem sair logo do anonimato, né? Mas não tem escola melhor do que o anonimato. Porque depois que você vira vitrine, aí você vai sofrer as consequências que Davi sofreu na vida dele, quando ele passou a ser vitrine. Mas enquanto ele estava no anonimato, quantas coisas maravilhosas, quantas experiências maravilhosas, que intimidade que ele adquiriu com Deus, que habilidades que ele adquiriu no meio do anonimato, lá no campo. Então ele treinou ali suas habilidades e ele foi vitorioso. Deus às vezes nos dá armas poderosas, irmãos, surpreendentes. Cada um tem a sua. Não quero imitar a habilidade de ninguém, não. Não olhe para outro, eu quero ser igual a esse daqui, não, vou fazer igualzinho. Às vezes a gente, no meio evangélico, a gente vê algumas pessoas que têm que imitam outras pessoas, até no jeito de falar, no jeito de pregar, porque a gente vê alguns bons pregadores que foram chamados por Deus com determinada característica ímpar, e aí vem aqueles imitadores que querem usar os mesmos trejeitos, a mesma forma de falar, né, os mesmos jargões, fica parecendo papagaio, irmão. Imitação não é bom, genuinidade é bom. Deus nos fez único, você é único, eu sou único, nós temos as nossas características, nós temos a nossa particularidade. Então, com aquilo que Deus deu para cada um de nós, nós precisamos encontrar uma forma de usar para o reino de Deus, de usar para fazer a vontade de Deus. Nem todos foram chamados para ser pastores, nem todos foram chamados para ser isso, porque cada um tem um chamado. Nós somos corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, irmãos, nós temos cada um uma função. A mão não tem a mesma função do pé, não tem a mesma função da boca, né? Então, irmãos, no corpo de Cristo, cada um tem um papel, tem uma função. Às vezes a gente tem ali, acha que só os melhores são... Irmão, você já imaginou se a gente começasse no nosso corpo falar o que é melhor, o que é pior, e excluir aquilo que é pior do nosso ponto de vista, como que ia fazer falta? Tira o dedinho da sua mão para você ver como que vai fazer falta. Então todos somos importantes no corpo de Cristo, cada um com a sua habilidade. Não adianta fazer como Saul. Saul olhou Davi e falou, não, eu tenho que vestir esse rapaz como eu me vestia. Vou vestir ele para a guerra. A armadura de Saul não coube em Davi, não ficou bom, não deu certo. Sob a ótica de Saul, um menino como aquele, com uma funda, um alforje, um menino como aquele com 5 pedrinhas jamais venceria um gigante preparado, que tinha escudo, que tinha espada, que tinha lança, que tinha todo o preparativo para a guerra. Jamais. Mas, irmãos, Deus fez Davi daquele jeito, Deus queria abençoar Davi daquele jeito, Deus queria usar Davi daquele jeito, Deus amava Davi daquele jeito, Deus estava com Davi daquele jeito, e daquele jeito Davi venceu Golias, na simplicidade do seu caráter, na forma como Deus o escolheu, com as habilidades que Deus o deu. Davi foi muito ágil em lançar aquela pedra na funda e acertar a testa do gigante. Se Davi estivesse com a armadura de Saul, Davi teria morrido. Então não vista nas pessoas as armaduras que você acha que sejam corretas. Não vistam nas pessoas as vestes que você acha que sejam as corretas. Deixa cada pessoa viver a sua individualidade. Cada pessoa usar as suas habilidades. Porque Deus usa cada um do jeito que Ele quer usar. Deus deu para cada um habilidades diferentes, ministérios diferentes. E é assim que Deus trabalha, é na pluralidade que Deus trabalha. Tópico 2. Tópico 2. Vencendo o medo paralisante. Maravilha, meus irmãos. Feliz dos irmãos que estão aí participando conosco. Vamos lá. Há fases em nossa vida que parece que o mundo desabou sobre nossas cabeças. Com a chegada desta pandemia surgiram outros problemas, como depressão, crises de ansiedade, dores de cabeça, problemas emocionais, crises financeiras, entre outros. Assim como a crise havia chegado ali, vamos pegar ali como referência os soldados de Israel diante de Golias. A crise tinha chegado. E agora? O que eles fizeram? Assim como muitos estão fazendo hoje, eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Aqueles soldados que estavam preparados para a batalha
não tinham resposta, não tinham alternativa e nem tinham coragem de descer para enfrentar Golias. Então eles ficaram ali por vários dias. Golias descia, afrontava, e eles ficavam ali. O que fazer? O que fazer? Irmãos, o medo destrói sonhos. Temer, ficar paralisado, você vai perdendo os seus sonhos. Davi, ao ver o gigante, ele não se desesperou. Davi nem tão pouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. Qual foi a intenção de Davi? Qual que é o benefício de eu ir lá matar? Qual que é o benefício de eu ir lá e vencer esse gigante? E aí o povo disse, não, fica tranquilo. O rei já garantiu aqui que quem for para lutar contra esse gigante vai receber riquezas, vai ter a mão da princesa como bônus, a sua família vai ficar isenta de impostos reais, então tem vários benefícios. Todos esses benefícios não foram suficientes para fazer com que aqueles outros guerreiros tivessem a coragem de ir. Talvez porque aqueles outros guerreiros tivessem somente as experiências individuais. E Davi não, Davi tinha experiências espirituais, Davi tinha experiências que iam muito além de uma simples batalha. Davi tinha um sentimento de que aquela afronta daquele filisteu não afrontava somente a ele, mas afrontava principalmente ao seu Deus. Então essa vocação, esse propósito de Davi fez toda a diferença. Como dito anteriormente, o desespero nos tira as motivações e a esperança. Movido por uma fé inabalável, Davi não se furtou de lutar contra o gigante. Por quê? Porque Davi vivia por fé. Davi não vivia por vista. Davi tinha fé em Deus. Davi tinha experiência com Deus. E essa experiência e essa fé que Davi tinha o movia a lutar, o movia a não desistir. Davi não estava acostumado a recuar. Davi não estava acostumado a temer. Não por causa da sua força, mas por causa do Deus que ele confiava. Irmãos, não deixe o medo tomar conta de você nesse momento que nós estamos passando. Não deixe o medo te paralisar. Nós temos protocolos de segurança, de isolamento a respeitar, que as autoridades colocaram, sim. Mas não é por isso que nós vamos temer e viver enclausurados no medo. Não deixa isso te consumir, não deixa isso tomar conta da tua vida. Tenha fé em Deus que isso tudo vai passar, essa pandemia vai embora e Deus vai dar vitória na sua vida, você vai ser vencedor. Não fique aí apavorado. Não, Deus está no controle de tudo, irmãos. Sabe que nós cristãos, quem crê em Deus, quem tem fé em Deus, sabe que todas essas coisas são passageiras. Acima de todas as circunstâncias, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar da tua casa. Então, irmãos, nós temos que confiar, nós temos que ter tranquilidade, temos que ter paz. Perdão. Deus cuida de nós. Aqui o bispo Abner Ferreira, ele faz um comentário sobre essa parte, que o medo destrói sonhos, dizendo o seguinte sobre a coragem de Davi. Davi não teve medo, Davi era corajoso. Ao chegar no local onde seus irmãos estavam, Davi observa o alvoroço, se inteira a respeito do que estava acontecendo e por um momento Davi se esquece que ele foi lá simplesmente para levar comida para os seus irmãos, para levar alimento. Davi se esquece disso por um momento e Davi entra na briga. Ele vê o gigante, mas ele também vê com nitidez que o Deus que ele servia era maior que o gigante. Observe o grito de guerra de Davi. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Observe o substantivo no plural, exércitos de Israel. Enquanto todos viam Golias e o exército filisteu, Davi via Deus e seu poderoso exército. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. O que você está vendo neste momento de dificuldade? Aonde está a tua ótica, os teus olhos?
Meu Deus, que problema grande, que dificuldade grande, quando que isso vai acabar, como que nós vamos vencer, será que eu vou conseguir superar isso, será que eu não vou ser mandado embora do emprego, será que eu vou arrumar outro emprego, será que é isso, será que é aquilo? E os soldados lá, os israelitas, estavam praticamente nessa mesma sina. Como que nós vamos fazer? Se alguém descer vai perder, o Golias vai matar, não tem o que fazer, vamos ficar aqui, vamos esperar, para onde nós vamos? É vergonha voltar, vai morrer se for. Sabe aquela dúvida? Eles estavam assim, daí chega Davi. É essa ótica de Davi que nós temos que ter na nossa vida. Não. O Golias está lá, o Golias é grande, todo mundo está vendo um grande Golias. Davi olha para Golias, daí Davi começa a olhar para o seu Deus. Meu Deus é maior do que esse gigante. O nome dele está sendo afrontado. O exército dos filisteus são bastantes, são muitos, mas os exércitos, é plural, os exércitos do Deus de Israel são maiores. Eles olharam sob a ótica humana, olhando pelo olhar físico ali, material. Eles viram o medo. Davi começou a olhar com olhos espirituais. Ele falou, não, essa aqui é uma batalha espiritual. Quem está sendo afrontado não sou eu. Quem está sendo afrontado é o próprio Deus de Israel. Então eu vou para essa batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome desses exércitos, do Senhor dos Exércitos. Davi parece que ele via um exército, um ajuntamento de exército espiritual que ia com ele. Davi olhava para o gigante e ele parecia grande. Daí Davi olhava para o seu Deus era muito maior. Davi falou, eu vou, sem medo, com coragem. É essa ótica que nós temos que ter para vencer as dificuldades. A pandemia causa algum temor na humanidade, causa pavor, causa, mas nós, irmãos, temos que olhar para o nosso Deus. Deus é maior do que tudo isso. Deus é o nosso pastor. O próprio salmista Davi, pelas suas experiências, escreveu um dos salmos mais conhecidos, talvez é o texto mais conhecido do mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Davi, como pastor, ele tinha experiência do cuidado que ele tinha com as ovelhas, o cuidado que ele tinha no campo. Quando veio o leão ele matou, quando veio o urso ele matou. Davi se preocupava com as ovelhas. Então Davi, como pastor, ele sabia que ele tinha que cuidar das ovelhas, e aí ele ficava traçando ali o paralelo entre ele como um ser humano mortal, frágil, cheio de problemas e deficiências, cuidando das ovelhas com tanto amor. E daí ele traça o paralelo: o Senhor, o Eterno, é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, nada vai te faltar. E aí ele continua: deitar-me faz em verdes pastos. Olha o cuidado do pastor, do Senhor conosco. Davi tinha essa experiência, essa certeza, essa convicção: ele vai me fazer descansar em pastos verdejantes. Ele vai me guiar a águas tranquilas. Ele vai refrigerar a minha alma. Ele vai ungir minha cabeça com óleo. Essas convicções que Davi tinha eram cuidados básicos que o pastor tinha com as suas ovelhas. Então, irmãos, tenha confiança no Senhor, que é o teu pastor. Não se desespere, não se apavore no momento de dificuldade, não. Deus vai te fazer, passar por eles. A crise, o tumulto está acontecendo aqui embaixo e você está transitando aqui em cima, na tranquilidade do teu pastor, que está conduzindo você em pastos verdejantes, na tranquilidade do teu pastor, que está conduzindo você em águas cristalinas, na tranquilidade do Eterno, que está te trazendo paz. E que o Senhor traga paz na tua vida neste dia. Que você neste dia possa sair dessa escola dominical tranquilo, em paz, com convicção, com a tua fé restabelecida, com a certeza de que Deus vai te fazer vencedor. Não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo tomar conta da tua vida, não. Tenha fé em Deus, confie em Deus, Deus vai te dar vitória. Olha só, o diabo tentará te intimidar diante da crise. Faz parte do propósito dele, colocar medo em você. O que fazer na hora da crise? O que você faz na hora da crise? Você já pensou em morrer? Você já achou que teria terminado, ou seria contaminado por algum vírus? Ou por esse vírus? Você já preparou-se financeiramente para essa hora? São muitas interrogações a serem feitas, não acha? Provavelmente alguém deve ter dito para você: não perca a fé. Contudo, outros serão usados pelo diabo para fazer você desistir. Conforme comentado por Brodman,
sobre a reação de Eliabe. Eu disse lá atrás que foi, acho que eu falei Abinadab, o irmão mais velho de Davi era Eliabe. Era Eliabe, Abinadab e Samar. Eliabe, ele considerou Davi um presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi chega, sob a ótica dos seus irmãos, Davi não deveria estar ali. Davi não deveria subir aquela posição de galgar a posição de ir lá enfrentar Golias. Não, fica onde você está, você é pequeno, fica lá cuidando das ovelhas. Você tem meia dúzia de ovelhas para você cuidar, essa é a sua tarefa. Tem muitas pessoas, irmãos, que vão atribuir a você esse tipo de papel. Não cresça, não apareça, não tome a frente, não faça. Tem muita gente que vai querer que você permaneça no lugar, no anonimato que você está. Mas chegou a hora de Deus trabalhar na vida de Davi, irmãos. Não deixe que as pessoas te desanimem, como não desanimou Davi. Seu irmão dizia para ele: seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá com as ovelhas. E aí Davi sabe o que fez? Davi alegou inocência. Davi não brigou com seu irmão. Davi não entrou numa guerra com seu irmão, não. Davi se fez de bobo, de inocente. Não, que mal que havia em eu dizer isso? Davi sabia o que estava no coração do seu irmão. E talvez o coração do seu irmão falou: imagina só se um menino desse, eu tenho certeza que esse menino vai perder, que não vai dar nada. Mas imagina se um menino desse vai lá e mata o gigante. Talvez ele estava passando no coração do seu irmão. É o medo de que a pessoa que você não quer que ela cresça e se torne maior do que você. Tem muita gente assim, preocupado em manter as pessoas, os outros, numa posição abaixo da dela, com medo de que se a pessoa se aproximar e crescer, ela vai crescer mais. Tem muita gente assim, irmãos. Não deixe que essas pessoas impeçam de você fazer, guiado pelo Espírito Santo, alguma coisa. De você tomar uma posição, de você trabalhar na obra, de você fazer algo para Deus. Não, irmãos. Tem muita gente que vai dizer que não, teu lugar é lá no anonimato. Como Eliabe fez com Davi. Você está no lugar errado, aqui não é lugar para você. Temos que ter a certeza que há um ser indignado por você ter feito algumas escolhas na tua vida, como por exemplo a santificação. Quando você escolheu Cristo, o diabo se indignou. Ele não quer que você escolha se santificar. Ele não quer que você escolha buscar a Deus. E ele vai ficar lançando setas, dardos, vai inclusive usar pessoas próximas a você para fazer com que você desanime, para fazer com que você desista de buscar a Deus. Você colocou um propósito no seu coração: eu vou ler a palavra de Deus. Você colocou um propósito no seu coração: eu vou orar, eu vou buscar a face de Deus, eu quero estar mais próximo de Deus e certamente minha vida vai ser abençoada. E aí você pensa que o inimigo das nossas almas, ele vai ficar satisfeito com uma decisão dessa? Com uma postura dessa? Não, ele vai lançar situações para te desanimar. Ele vai lançar setas para te impedir. As dificuldades vão vir e você vai olhar: nossa, mas que estranho, eu comecei a buscar a presença do Senhor, as coisas parecem que começaram a ficar mais difíceis. Essas dificuldades são usadas pelo inimigo para fazer com que você desanime. Mas continue no teu propósito, continue no teu intuito, continue buscando a Deus, continue se chegando na presença do Senhor. Deus vai fazer você crescer espiritualmente. E aí você vai ficar maior do que os problemas. A tua fé vai aumentar. Você vai deixar de ver os problemas como algo grande. Você vai ver que grande é o teu Deus. Nas batalhas, meu irmão, nunca perca o foco. Nunca perca o foco. Em momentos de crise e de agitação, nós precisamos ser cautelosos com as conversas, com as informações e com as sugestões. Momento de crise, momento de luta espiritual, momento de guerra, de vencer, momento de batalha, nós temos que ser muito sábios, irmãos. Não fica dando ouvido para a conversa alheia, não. Tem que ter foco, tem que ter objetivo. Eu vou vencer. Imagina se Davi para pelas conversas de Eliabe. Não, eu tenho foco, né? A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e não nos ocuparmos nem nos distrairmos com debates e nem discussões que não vão acrescentar nada nos momentos difíceis. Eu vou citar um exemplo aqui clássico, irmãos. Você entra na rede social, está uma guerra.
nós temos que ficar em casa, nós temos que sair. Um é de direita, outro é de esquerda. Não, porque o presidente está errado, não, porque esse está errado. Irmãos, não é momento de nós ficar guerreando na rede social. Não é momento de nós entrar, cada um tem uma posição, e não é uma guerra que vai fazer eu mudar minha posição e que vai fazer o outro mudar de posição dele, não. Ali é cenário para ficar um dando espadada no outro, um falando palavras que ofendam o próximo. É só isso que a gente vai encontrar. O momento não é esse. O momento é de ter foco na vitória, é de ter foco naquilo que nós temos que lutar. A igreja, o papel da igreja num momento como esse não é entrar em guerra, discussão com viés ideológico, não, irmãos. O momento da igreja, nesse cenário que nós estamos vivendo, é buscar força espiritual, é se aproximar de Deus, é se chegar em Deus, é orar, é buscar a face do Senhor, porque se a igreja fizer isso, nós vamos entrar naquele versículo, se não me falha a memória, Crônicas 14:7, acho que 2 Crônicas. Se nós entrarmos nesse propósito como igreja, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o que diz esse versículo, se humilhar, irmãos, olha só, ou seja, está falando sobre descer aos pés do Senhor, porque a igreja dos últimos tempos, a igreja que nós vivemos, essa última geração, uma geração altiva, é autossuficiente. As igrejas são ricas do ponto de vista material, possuem todo um cenário estabelecido, estrutural. E aí Deus nos trouxe para uma situação em que nós estamos vivendo, que as paredes do templo não são suficientes para nos atender agora, porque nós não podemos estar presentes. Mas não é porque nós não podemos estar presentes que nós deixamos de ser corpo de Cristo. Não é porque nós nesse momento não estamos presentes, e eu entendo isso como um aprendizado da parte de Deus, que nós devemos deixar de buscar a face do Senhor, ou que nós estamos distantes nesse momento, que nós deixamos de fazer parte do corpo. Agora que nós temos que realmente mostrar que nós somos corpo, porque agora é um momento de dificuldade, agora é um momento de ímpar que nós estamos passando. E aí Deus está nos chamando para buscar a face dEle. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então é momento de arrependimento dos nossos erros, porque nós somos errados em muitas coisas que nós fazemos. É momento de nos humilharmos aos pés do Senhor, é momento de orarmos, é momento de buscarmos a face do Senhor, porque se nós fizermos isso, como Deus disse ao povo lá atrás, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, existe uma promessa lá atrás, mas existem alguns princípios, existe uma atitude, existe uma ação a fazermos. Não vamos perder o foco é esse, é se humilhar, é orar, é buscar a face do Senhor e é se arrepender dos maus caminhos. É isso que cabe à igreja do Senhor fazer neste momento. Não é entrar em discussões, não. É fazer isso, para que nós possamos voltar até a convivência, junto como igreja, como eclésia, junto ali com os irmãos, no templo, buscando a face do Senhor, em comunhão, para que nós possamos voltar a esse momento. Nós precisamos primeiro foco, porque nós estamos numa luta, é foco. Muitas vezes, essa questão de ocupar e distrair com debate e discussão não acrescenta nada nesses momentos, irmãos. E que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistir dos nossos sonhos. Existem pessoas que ao se aproximarem de nossas vidas, fazem com que nos afastemos de Deus. Isso é verdade, irmãos. Tem pessoas que querem nos levar de volta para coisas que a gente já tínhamos abandonado. Há práticas que nós já não fazemos mais. O tempo todo ficam nos estimulando para que a gente volte a ter uma vida espiritual desregrada. Temos que ter cuidado com o nosso círculo de amizade. Existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. E nós devemos estar, irmãos,
sempre buscando estar próximo de quem nos aproxime de Deus. Aquilo que nós falamos na outra lição. O ditado popular que diz: diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Vamos fazer igual Eliseu. Eliseu olhou em Elias, ele focou em Elias, ele falou: não, eu quero ficar perto desse daqui. Aonde você for eu vou. Vamos fazer igual Ruth. Ruth olhou para Noemi e falou: Deus está na vida dela. Não, aonde você for eu vou. Aonde pousares, ali eu pousarei. Eu quero ficar do teu lado. Tem Deus na sua vida. A gente tem que procurar alguém que tenha Deus na vida e falar: não, eu quero ficar do teu lado. Você tem Deus na vida. Eu quero aprender com você. Eu quero estar próximo de você. É assim que nós temos que viver nossa vida. Procure alguém que tenha Deus na vida e se aproxime dele. Não fique próximo de pessoas que te afastam de Deus, não, irmãos. Tópico 3. Vencendo gigantes. Perdemos muitas vezes a batalha porque focamos nossos olhares sobre as circunstâncias. Para os gigantes, para as doenças, para a pandemia, para a saúde, o desemprego, a solidão, o abandono. É nessa hora que nos sentimos sem forças para lutar. Se na hora da crise nós tivermos ao nosso lado pessoas corajosas, estes nos motivarão a não desistirmos. Aí que entra aquele versículo do cordão de 3 dobras, irmãos. Sabe? Aquele outro versículo que diz que um ao outro ajudou. É ter pessoas do seu lado que te encoraja, que te coloca de pé. Sabe? Que te levanta no momento da dificuldade. Que diz: não, eu vou orar junto com você. Eu não só vou orar por você, vamos orar junto. Meu irmão, levanta-te do chão. Sabe, pessoas assim que nos ajudam nos momentos difíceis. Pessoas que trazem uma palavra de ânimo. Não são pessoas assim, irmão, olha, não estou falando de palavras assim jogadas ao vento. De pessoas que falam um monte de coisa. Eu não estou falando para você ficar procurando esses profetas por aí, que profetizam somente bênção na vida da gente. E na verdade falando em nome de Deus quando Deus não falou. Não é esse tipo de palavra de ânimo, não. Estou falando da palavra de ânimo mesmo daquele irmão, aquela pessoa que está do teu lado, que pode te dar um abraço e acompanhar você junto. Não só dizer uma palavra para você, não. Que pode ajudar você a levantar, que pode orar junto com você. Pessoas que podem servir de exemplo para você, que têm experiências para contar. Então é esse tipo de pessoa que tem que estar do nosso lado. Tópico 3.1. Davi tinha consciência da realidade. Quando nos referimos a gigante, estamos usando uma simbologia para ilustrar adversidades que enfrentamos em nossas vidas. Como Davi, nós temos que ter consciência da realidade da situação. Coragem, irmãos, é isso que eu estou dizendo, ó, consciência da realidade. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Não é porque nós estamos dizendo aqui que em nome do Senhor você vai vencer, que você cria um cenário de conquista na sua vida fora da realidade e fala: eu vou colocar Deus nesse negócio e aí eu vou vencer. Não é isso, irmãos. Na nossa vida você tem que aprender uma coisa. Muitos de nós colocamos Deus nos nossos planos. Mas nós estamos falando sempre, a Escola Bíblica Dominical tem esse propósito de nos ensinar a nos colocar nos planos de Deus. Porque quando nós nos colocamos nos planos de Deus, é certeza de vitória. Agora, quando nós fazemos os planos e queremos inserir Deus neles, irmãos, aí a gente vai entrar na vontade, às vezes na vontade permissiva de Deus. Não é o tópico da lição, mas existem duas vontades de Deus. A vontade ativa, que é quando nós nos colocamos na vontade dele. E a vontade permissiva, que é aquela que eu fico fazendo meus sonhos na minha cabeça e falo: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Senhor me dá isso, e o Senhor está falando no meu coração, lá no profundo. Não é por aí que eu quero, Gustavo, eu quero outra coisa na sua vida. E aí eu fico: mas Senhor, eu quero tanto aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. E aí sabe o filho insistente pedindo para o pai? Aí Deus fala: tá bom, eu vou te dar isso. E aí Deus permite que você conquiste, ou que você vai por esse caminho, mas Ele sabe que ali na frente você vai ter problema. É claro que Ele vai estar ali na frente, mas Ele vai ter que te mostrar, você vai ter que aprender pela dor, pelo sofrimento de que não era ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses planos, esses projetos que fazemos, para entender com consciência que eles fazem parte da vontade ativa de Deus.
Você está no centro da vontade de Deus? O que você está fazendo em oração? Você está fazendo dentro da vontade de Deus? Ou você está criando sonhos mirabolantes na sua cabeça de que você vai conquistar isso, vai conquistar aquilo, e você quer colocar Deus no meio desse barco aí? É esse cenário que nós temos que saber dividir com consciência, irmãos. Fé não é sinônimo de ignorância. Consciência, mas com fé e coragem, porque Deus é pelos seus. Aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, nós temos que ter coragem e fé para encararmos os gigantes que surgirem para afrontar o exército do Deus vivo. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. E aqui o comentarista faz o comentário maravilhoso aqui, ó. Olhando com lentes naturais. Vamos olhar o cenário lá, Davi e Golias. O pastor, o menor da sua casa, quando fala menor, não está falando em estatura, tá, irmãos? Está falando em menor em idade, em menor na posição hierárquica da sua família. O mais novo, o caçula. Você vê o caçula pastoreando ovelhas e você vê um gigante preparado, aos olhos naturais, ótica natural. Quem vai vencer? Em quem você vai apostar? Vamos dizer que tinha uma aposta. Em quem você apostaria? Em Davi ou em Golias? Não havia ninguém, irmãos. Mas ninguém. Não só no exército dos filisteus. Olha que interessante. Não no meio dos inimigos. Não havia ninguém no meio do povo de Israel que acreditava em Davi. Nem o rei Saul. Nem os irmãos de Davi. Ninguém acreditava em Davi. Ninguém, irmãos. Era o total desacreditado. Só que tem uma coisa. Davi não precisava do apoio de ninguém. Porque Davi, ele não foi em nome de ninguém. Você não viu Davi dizendo assim, ó: eis que eu vou aqui contra você em nome do exército de Saul. Eu vou contra você em nome do exército em que meus irmãos são generais. Davi não precisava do apoio deles, irmãos, para vencer. Davi, ele precisava somente de Deus. E aí que está a diferença. Deus estava com ele. Deus era com ele. Podia ser o exército que fosse. Davi tinha Deus. Irmãos, quem tem Deus, se Deus está com você, você é mais do que vencedor. Se Deus está na tua vida, você é mais do que vitorioso. Então ele encara o gigante, ele não se intimida. Mas antes ele faz uma coisa interessante. Ele vai até no ribeiro. Ele escolhe 5 seixos, 5 pedras, aquelas pedras lisas. Ele usa somente uma para bater o gigante. Onde que Davi encontrou a arma para vencer o Golias? Olha só, irmãos, que simbologia maravilhosa. No ribeiro. O ribeiro é símbolo do Espírito Santo. Águas simboliza o Espírito Santo. Um ribeiro de águas. Em ribeiro não se mergulha. Em ribeiro ajoelha-se e curva-se. Então era um ribeirinho assim, ó, de águas cristalinas passando. Davi se curva diante desse ribeiro, se prostra ali e vai fazendo a seleção das armas que ele iria levar para a batalha. Irmãos, na nossa vida nós temos que fazer igual Davi. Quer vencer batalha, irmãos? Se curva diante de Deus. Dobra seus joelhos, vai buscar a face de Deus. É na oração que nós vencemos, é na oração que nós superamos. Quantas histórias de oração, de campanhas de oração que nós fizemos em prol de situações, e quando nós fomos ver, nós vencemos, nós superamos, nós passamos por cima e estamos aqui porque até aqui o Senhor nos ajudou. Davi com uma pedra, irmãos, com uma pedra, uma simples pedra. Cada batalha em nossa vida, cada batalha de nossa vida, um gesto de humildade e reverência diante do Espírito Santo nos levará a grandes feitos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Davi venceu
porque ele teve atitude. É um exemplo notável de como devemos agir diante dos gigantes que aparecem em nossa vida. Ele não ficou olhando o tamanho do gigante, não, ele olhou para o tamanho de Deus. Davi nos faz ver que quando estamos em nossa vida alicerçada no Senhor, nada nos faz temer, nada. Todas as crises, pandemias, guerras serão superadas, todas. Sob este prisma, somos levados a ter certeza de que Deus é poderoso sobre qualquer gigante. Deus é mais poderoso. Deus é poderoso sobre todas as dificuldades. Tenha certeza que existe esperança no caos para aqueles que confiam no Senhor. Lawrence Richards faz o seguinte comentário: os anos de formação no silêncio, na solidão das semanas passadas nos vales da Palestina cuidando das ovelhas, aprofundaram a percepção do jovem Davi em relação à grandeza e ao poder de Deus. O coração de Davi aprendeu a corresponder ao que era revelado na criação. Seus olhos contemplavam o Senhor da glória. Imagina Davi pastoreando, irmãos, de dia, de noite, olhando as estrelas, a criação, a revelação do Senhor. Deus se revelou para ele através da natureza, das coisas que ele tinha, além do histórico de ser do povo de Deus, dos aprendizados que foram passados por seus pais. Ele via a grandeza de Deus nas coisas, então ele enxergava um Deus grande. Davi não enxergava um Deus limitado, um Deus incapaz, não. Davi enxergava um Deus grande. Então a fé dele era inabalável, ele tinha convicção no Deus que ele iria vencer. Fundamentado na visão que tinha do Senhor, cuja voz majestosa falava por meio do trovão, Davi, ao medir os desafios, conseguia enxergar Golias pela perspectiva correta. Todos os outros viam Golias pela perspectiva errada, viam Golias como um gigante que nunca cairia, mas Davi via Golias pela perspectiva correta. Ele não é nada diante do meu Deus, ele não é nada diante do meu Deus. O gigante é mera criatura, o Senhor é Deus. Davi venceu, para nós encerrarmos, Davi venceu porque confiou em Deus. O exército de Israel estava temeroso diante da grave crise. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, porque era um homem violento, competente, extremamente alto, forte. Mas essa batalha não era de Davi, era uma batalha do Senhor. Foi isso que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias. Após se recusar a usar a armadura que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras lisas e tinha a tiradeira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou o seu desafio, com a sua leveza e a rapidez nos seus movimentos, contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Enquanto todos viam Golias, Davi via Deus. Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados que estavam ali não mencionaram nada sobre Deus. Os irmãos de Davi não mencionaram o nome do Senhor. Mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Ele não jogou conversa fora falando sobre a batalha, tentando estudar qual que eram as chances que ele tinha de vencer. Não. Davi simplesmente traz um recado da parte de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Irmãos, sabe pessoas assim que você vai falar com ela a respeito de uma dificuldade e ela sempre: Deus vai te dar vitória, em nome do Senhor você vai vencer. Ou então, qualquer cenário que ela tem de conquista, graças a Deus, muito obrigado, Senhor. Eu até outro dia estava conversando com um cristão sobre, nós fizemos um resultado fantástico, né, de vendas no meu trabalho, e aí normalmente as pessoas comemoram, né? Pô, vamos abrir isso aqui, vamos comemorar, vamos beber. E eu conversando com um cristão, eu disse: paz, eu estou tão feliz. Mas sabe, a minha vontade não é abrir nada para beber, a minha vontade é ajoelhar, dobrar o joelho e agradecer a Deus. Então assim, na verdade, o que Davi fez, a ótica de Davi é a ótica que nós temos que ter, sabe? É o desejo de agradecer, é o desejo de ter Deus em todas as coisas. Coloca Deus nos detalhes da tua vida, irmãos.
Coloca Deus, irmãos, nos meandros, no meio, no inteirinho, enquanto você está ali, lembra-se de Deus. Tem se não me falha a memória, é Lutero que disse: olha, eu não oro mais do que 10 minutos. E alguém disse: nossa, mas é pouco, né? Ele disse: mas eu não passo 10 minutos sem orar. Irmãos, sabe, viver a vida com essa comunhão com Deus. Irmãos, é ter o contato com Deus. Não é simplesmente, não estou querendo dizer que eu vou ficar o dia inteiro ajoelhado, não, irmãos, dobrado o joelho e orando, não, mas você pode falar com Deus em todo momento. E quando você for falar com as pessoas, irmãos, exale a presença de Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Sabe, coisas que você tem que ser um abençoador. Davi foi assim. Ele não foi pela sua capacidade, ele não foi pela lógica humana, não. Ele chegou para Saul e falou: não, é em nome do Senhor. Ele chegou para os seus irmãos: não, é em nome do Senhor. Ele falou para Golias: não, você vem para mim, acima de mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É Ele que você tem afrontado, não é a mim não. E Ele vence. Irmãos, na nossa vida, as dificuldades que a gente tem, meus irmãos, os problemas que nós temos que enfrentar, as crises que nós temos que enfrentar em nome do Senhor. Dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da sua vida, e tiveram vários, Golias talvez seja o principal ali, exemplo, e o primeiro gigante, assim, quando ele sai do anonimato, né, porque ele já tinha vencido o urso, o leão, da sua vida foi a sua confiança exclusiva em Deus. Davi não depositou a confiança nas suas habilidades, depositou em Deus. Em meio a essa crise que nós estamos vivendo, deposite sua confiança em Deus, espere em Deus, descanse em Deus, tenha convicção de que Deus vai te fazer mais do que vencedor em meio a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa prosperar a sua casa, que Deus possa dar para você confiança e segurança de que essa crise vai passar. Você vai ter paz enquanto você passa por ela. Tenha paz na sua alma, tenha segurança que Deus está cuidando de tudo. Deus está velando pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Deus está no controle, Ele controla todas as coisas. O tempo está debaixo do controle de Deus. Queridos, nós estamos encerrando a lição de hoje, lição maravilhosa. Essa revista tem traduzido para nós nesse momento aqui algumas lições que são verdadeiros bálsamos para a nossa alma, em meio às vezes às aflições do dia a dia. Nós vamos estudar a próxima lição, lição de número 6, usando a fé diante dos confrontos. Por quais métodos age o Senhor? Como nos alcança a misericórdia divina? E como Deus respondeu a Elias? Então o personagem dessa lição foi Davi. O personagem da lição de domingo que vem vai ser Elias, o profeta Elias. Nós estudamos no domingo passado sobre Ruth, já estudamos sobre José, já estudamos sobre Moisés, já estudamos sobre Isaac. Então são personagens que enfrentaram suas crises, suas dificuldades e venceram em nome do Senhor. E é isso que nós estamos passando para vocês aqui todos os domingos. Você vai vencer, mas em nome do Senhor. Não são suas habilidades, não é sua força, então vença em nome do Senhor. Querido, que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo. Vamos fazer uma oração aqui para nós encerrarmos essa escola bíblica e que a gente possa ir com a família aí, respeitando esse isolamento, esse momento que nós estamos passando aí, mas ter um domingo abençoado, você, sua casa, que Deus possa protegê-los de todas as dificuldades aí, inclusive protegendo, dando saúde, livrando-nos aí desse vírus que não escolhe idade, que não escolhe classe social e que tem aí ceifado alguns, inclusive irmãos nossos, né? Que Deus possa aí confortar as famílias e dar a nós, ter misericórdia de nós, dando graça para que a gente possa vencer essas dificuldades. Feche os teus olhos. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Muito obrigado, Pai, pela paz que sentimos ao ler a Tua palavra, ao estudá-la e saber que o Senhor está cuidando de tudo, saber que o Senhor está cuidando de nós, saber que todas as coisas estão debaixo da Tua tutela, do Teu controle, Pai. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada vida aqui representada, os irmãos que estão compartilhando esta live, que assistiram a essa escola bíblica dominical, que a Tua palavra possa ser refrigério,
ministério, possa trazer esperança, possa ser conforto, Pai, possa ensinar-nos, possa exortar-nos na medida que o Senhor queira fazer conosco, Pai. Muito obrigado, que dai-nos um domingo abençoado, em nome de Jesus. Querido, curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Diz um amém bem forte aí na sua casa, que Deus te abençoe, um domingo abençoado. Hoje, 18h30, 19 horas, nós temos aí nosso culto com a família. Continue aí ligado sempre aí nas nossas redes sociais, seja no YouTube da AD Madureira, seja no Facebook, participando conosco aí das nossas atividades. Deus te abençoe, paz do Senhor.